Você sabia que uma grande parte dos homens que acham que tem pênis pequeno, na verdade, não tem? A maioria tem um pênis normal, mas que fica escondido. E existem outros vários fatores que podem te dar a sensação de que o seu pênis é menor do que realmente ele é. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Aqui é o Ricardo Oliveira, sou especialista em sexualidade masculina e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o tamanho do pênis. Cara, a primeira coisa que acontece é que muitas vezes a gente tem uma noção errada do que é um pênis grande. Por quê? Porque desde cedo a gente fica vendo em filmes pornográficos aqueles pênis enormes e acha que no dia a dia a média dos homens também é daquele tamanho, mas não é. Uma outra questão é que alguns homens realmente têm um pênis menor do que devia ter. Mas isso é uma questão muito mais relacionada a hábitos e estilo de vida do que realmente um problema fisiológico. Então muitas vezes seu pênis pode não ser pequeno, mas apenas está escondido. Mas como assim escondido? Bom, deixa eu te falar alguns fatores que podem fazer com que você tenha uma percepção que seu pênis é menor do que ele realmente é. O primeiro é uma medição errada. Talvez você esteja medindo da forma errada. Existe uma forma correta que os médicos urologistas usam para medir o pênis. E daqui a pouco eu vou colocar um vídeo aqui do especialista que vai te ensinar a forma correta de medir. Um outro problema, não sei se você já ouviu falar, é o pênis escondido ou embutido. Isso acontece principalmente com as pessoas que têm excesso de peso. Ali na região do púbis começa a acumular bastante gordura, aquela região que fica logo acima do pênis ali. E à medida que vai acumulando gordura naquela região, o pênis vai sendo embutido, dando a sensação para quem olha de que ele é realmente muito menor do que é na realidade. Outros fatores bobos, mas que vão influenciar na forma como você percebe o seu pênis, é por exemplo pelos pubianos. Homem que tem muito pelo às vezes pode dar a sensação de que também o pênis é menor. Sem contar fatores como frio, por exemplo, em dias mais frios ou depois que você acabou de praticar exercícios físicos, se você for olhar o seu pênis, você vai ver que ele está muito menor do que realmente é. Por quê? Porque o seu corpo vai tirar todo o sangue que irriga esse local do pênis e vai mandar para outras áreas essenciais para o seu corpo. Alguns outros fatores eu vou chamar aqui de fatores fisiológicos, que são, por exemplo, falta de hormônio, principalmente a testosterona, que à medida que você vai avançando em idade, ali depois dos 30 anos, ela começa a cair, tem uma caída drástica. Uma alimentação pouco saudável também. Por quê? Porque se você se alimenta mal, vários nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo e até para a circulação local ali do pênis vão estar em falta, prejudicando muito o tamanho dele quando está ereto. Outra coisa que eu queria falar com você é justamente a respeito da ereção. Se o seu organismo não funciona bem, você tem carência de algumas vitaminas e minerais e não consegue ter uma ereção plena, você vai ter uma impressão nítida de que seu pênis é menor, porque vai menos sangue para o local, a ereção vai ser menos rígida e o volume dele vai parecer menor. Bom, esses são alguns fatores que podem fazer com que a percepção real do tamanho do seu pênis seja afetada. Então, nesse caso, a medição correta do pênis, a mudança do estilo de vida para uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e a perda de peso, por exemplo, vão influenciar muito na percepção que você tem do tamanho do seu pênis. Hoje você tem uma série de suplementos que possuem exatamente os nutrientes que você precisa para o seu corpo voltar a trabalhar da forma correta, você conseguir ter ereções fortes, e isso aumentar muito o volume do seu pênis, tanto no tamanho como na largura, porque eles vão estimular também até a produção de testosterona. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma opção desses suplementos específicos para nutrientes que vão ajudar no aumento peniano, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou deixar você com o vídeo do Dr. Paulo Egídio, que é urologista e vai falar mais sobre esse assunto, de como você pode medir o seu pênis corretamente, qual o tamanho médio do pênis e por que na maioria das vezes o seu pênis é maior do que você pensa, que é o que acontece com a maioria dos pacientes que chegam no consultório dele, achando que o pênis é pequeno e no final tem um tamanho normal. E antes disso, eu vou te pedir para curtir esse vídeo e se não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo sobre a saúde masculina, valeu? Fique aí com o Dr. Paulo Egídio. Muita gente que está nos vendo agora acha que tem o pênis pequeno. Qual que é o tamanho médio do pênis mole do brasileiro? Tem vários estudos em relação a isso. E muitos não sabem medir. Então vamos lá, vamos falar disso. Há pouco tempo eu ainda peguei um paciente que ele mediu em casa, falou, meu pênis é pequeno, deu tanto.
eu fui medir aqui, da forma correta tem que ser medida. Mole. Ele tinha 3 centímetros. Não, tem um mole que varia, menos mole, mais mole, porque o que é um cilindro hidráulico. Se tiver mais sangue nesse cilindro, ele pesa e estica. Então, o tamanho mole é complicado. Você entrou numa piscina gelada, água gelada, ou fez uma atividade física, porque vai encolher, porque o sangue sai do pênis e vai faz vasoconstrição. Ou você faz atividade física, o sangue precisa de oxigênio no músculo. Então, para onde menos vai é para o pênis. Então vai ficar um cotoquinho. Entendeu? Nessa situação. Ok. Tá? Agora, pênis mole é só para urinar. Então, você tem que medir da base interna, pressionando contra o osso, a régua, e com ele até a ponta da glande. Sob estímulo sexual para ter uma ereção e a glande ficar cheia. Sim. Né? Aí sim. Aí sim. Agora, você vê, eu peguei um paciente que mediu, falou, doutor, eu estou insatisfeito, tenho 11 centímetros de pênis. Mediu do jeito dele. Eu fui aqui medir corretamente. Quanto deu? Deu 13, tá? 2 centímetros maior. E outro detalhamento. O pênis, quando tem uma inclinação para cima, e você mede aqui, sim, dá um valor. Se você abaixa um pouco mais ele do abdômen, sem forçar, para não produzir trauma, e medir de novo, ele dá outro valor. Esse mesmo paciente, com a inclinação que ele tinha com o pênis ereto, que ele falava que tinha 11, eu medi 13. Eu abaixei um pouco mais para mostrar para ele como abaixando a medida é maior, deu 15. Uau! Aí falou, doutor, então não tem 11 centímetros de pênis? Eu falei, eu medi aqui, de um jeito deu 13, abaixando um pouquinho mais deu 15. Qual que você prefere acreditar que é certo? Você vai continuar com 11 na cabeça ou você vai acreditar nos meus 13 ou eventualmente 15? Então vamos lá, qual é o tamanho médio do pênis duro do brasileiro? Pacientes que iam no consultório não tinham queixa de pênis pequeno. Esse estudo foi um dos estudos mais bem conduzidos que eu vi. Que falava o paciente que estava fazendo um estudo nesse sentido de tamanho, se ele aceitava induzir uma ereção, e ele não tinha grilo nenhum com a questão de pênis pequeno, para ver o que é um parâmetro de um pênis, tamanho de pênis, para quem não tem questionamento que o pênis é pequeno. Tá? Deu por volta de 11 centímetros. Um desvio padrão um pouco para cima, 12,9, ou um pouco para baixo. Ou seja, varia em torno de 12. A média deve ser 12. Média em torno de 12. Então, gente, se seu pênis tem uma média de 12 ereto, fique feliz. Se for maior que isso, fique super feliz. Se for um pouquinho menor, fique feliz também.